professores, professoras de todo o Brasil. Eu sou Mariana Arantes, jornalista, diretora do portal Educação Emocional, pesquisadora sobre saúde emocional na escola. E estamos iniciando mais um podcast Professores Protagonistas. Aqui os professores falam e o mundo precisa escutar. O objetivo deste podcast, deste espaço, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, no canal do YouTube do Portal Educação Emocional, é dar vez e voz aos professores do Brasil inteiro. Escolas grandes, escolas pequenas, do interior, escolas da zona rural, escolas da capital, porque os professores têm muito a dizer, especialmente aqueles professores que estão ali no dia a dia da escola e que se sentem tão invisibilizados, tão sem espaço para serem ouvidos. Você, inclusive, pode contar a sua história aqui no portal Educação Emocional, no podcast Professores Protagonistas. É só mandar um e-mail para a gente, para o contato @educação emocional. Se você quiser participar, você pode contar a sua história aqui. A gente manda a sua ficha de inscrição, conversa com você e marca essa gravação. Todos os episódios são gravados e toda quarta-feira tem um episódio novo, às 9 horas da noite. Você também pode indicar alguém, tá certo? A minha intenção, juro para você, é ouvir todos os professores do Brasil. A gente pode passar aqui décadas falando, porque só na educação básica temos mais de 2.200.000 professores, sem falar na educação superior. E hoje, como nós estamos fazendo nessa primeira temporada aqui do podcast, pegando um professor de cada estado. Eu sou paulistana, estou aqui no Recife e hoje a nossa conexão é com Minas Gerais. Eu vou chamar aqui a professora Elaine Martins. Muito bem, professora, é um prazer recebê-la aqui. Você está no interior de Minas, não é isso? Olá, bom dia, Mariana. Sim, estou em Tiltaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Região do Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vinda. Olha, Muito a professora obrigada. Elaine mandou aqui a ficha de inscrição para vocês verem que essa coisa acontece mesmo. A gente não se conhece, mas eu vou já soube da história dela antes da gente falar, mas não tem nenhuma conexão direta, porque a minha intenção, inclusive, é dar vez e voz a todos os professores. A gente manda a ficha de inscrição, você manda e preenche. Foi assim com você, né, Elaine? Sim, eu acompanho, né, lá no YouTube e também lá no Instagram e andei vendo algumas coisas e achei interessante, né, diante do trabalho que eu realizo na minha cidade. Bom, então vamos começar falando desse trabalho. Deixa eu só apresentar aqui um pouquinho sobre a Elaine Martins. Você me corrija se eu estiver errada, tá? A Elaine é professora de Sim, educação básica das séries iniciais, né, do primeiro ao quinto ano, especialista em educação especial e inclusiva, já atuou como tutora em curso de pedagogias e de letra e também é atualmente presidente do Sindicato dos Professores de Ituiutaba. E aí, falando de pautas, né, institucionais, formativas, de política. Inclusive, desenvolve e coordena projetos de formação continuada para educadores, com base em práticas pedagógicas atualizadas e inclusiva. E você também já atuou com alfabetização, né? Continua atuando ainda com alfabetização, né, Elaine? sim, apesar de eu estar no sindicato, eu também tenho a vivência na sala de aula, né, no chão da escola. Então, eu consigo eh, falar de muitas situações que a gente vivencia o dia a dia na escola. Quantos anos de educação já, Elaine? Eu estou beirando os 20 anos. Eu Que já comecei delícia! tarde, né? Eu fui para educação tarde. Tarde, sim. Eu trabalhei 18 anos no comércio da minha cidade, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre fui muito ligada nas leis, né? Na época Sim. que eu era comerciária, eram as leis do comércio. E um dia eu resolvi voltar a estudar. Na verdade, eu já havia feito uma faculdade, mas não tinha seguido carreira. E eu resolvi ser professora de português, fui fazer letras, porque eu fazia espanhol particular. Falei, vou me formar em letras para eu dar aula de espanhol, né? Mas uma coisa é o que a gente quer, outra que Deus sonha para a vida da gente, né? E só com o magistério eu consegui entrar na rede pública como contrato, trabalhando na educação especial, e eu me apaixonei pelo trabalho.
E são mais quase 20 anos de estudo, de dedicação, de cursos, correndo atrás do tema que sempre me chamou a atenção, do trabalho que me encantou, né? Porque nós, professores, a gente se encanta pelo trabalho. Já ia te perguntar isso agora, Elaine. Já ia te perguntar isso agora. Professor que começa depois é porque se encantou. Em algum momento teve Encantou. uma porta de entrada. No meu caso, inclusive, eu não entrei para a educação também por escolha. Eu também entrei tarde para a educação. Eu tenho toda uma carreira como jornalista, trabalhei em várias cidades do Brasil, em vários estados, com rádio, com televisão, com um monte de coisa, mas depois eu fui entrar para a educação, eu já tinha, tem uns 15 anos que eu estou na educação, mas eu já tinha quase 40, já tinha mais de 30 anos quando eu entrei na educação, e eu entrei por acaso. Eu entrei na educação depois que eu resolvi sair do jornalismo, e eu recebi um convite para dar aula, assim, e fui despretensiosamente dar aula em faculdade, sem saber o que me esperava, sem saber Sim, se ia dar certo, com 1000 recomendações de, imagina, você está maluca, sabe quanto ganha um professor, o que você vai fazer lá? São 6 meses, o máximo que vai acontecer é eu não gostar. E aí eu me apaixonei enlouquecidamente pela área da educação, enveredei na pesquisa, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, sou empreendedora na área da educação, sou comunicadora na área da educação, virei autora, dou formação de professores, enfim, o negócio foi indo, foi indo, foi indo, e cada vez mais dentro da educação. Com você foi assim? Porque você entrou pela paixão e você encontrou essa paixão que você buscava? eu comecei no atuar numa área que, digamos assim, é apaixonante, né? Eu comecei a trabalhar numa escola de educação especial e eu fiquei, assim, apaixonada pelos alunos, da forma do trabalho, né? E aquilo me despertou para o estudo. Quando o governo do Brasil, né? Na época eu não me lembro qual era, lançou a plataforma Freire, não sei se você lembra disso. Então, ele lançou vários cursos para professores. E eu fui uma das pioneiras da minha cidade a fazer tudo que aparecia naquela plataforma Freire. E até então eu era formada só em pedagogia, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa escola de educação especial, eu não tinha pedagogia, né? Aliás, eu era formada só em magistério, aquele magistério antigo, né? Que ele era quase a pedagogia hoje, né? E aí eu comecei a estudar, participar dos cursos da Secretaria de Educação da minha cidade, que a gente tem um centro de formação aqui chamado CEMAP, e eu virei carteirinha, né? Também me engajei tarde na educação, quase 30 anos. Logo em seguida, eu tive a minha primeira filha, com 35 anos, e eu ia para o CEMAP com minhas filhas. Fazia o kitzinho delas, elas sentavam lá, enquanto eu fazia os meus cursos, elas, né, ficavam, porque eu não tinha condição de deixar elas sozinhas à noite, nem, na época, nem início de carreira, nem pagar, né, uma Sim, pessoa para ficar. E diante desses estudos meus, eu consegui passar em 2 concursos públicos, através da formação continuada da minha cidade e das formações continuadas. Eu sou apaixonada em formação continuada. Eu sou defensora número 1 da formação continuada, tanto que eu engajei como tutora na UF. Então, através desses cursos que eu fiz, eu consegui ser aprovada em 2 concursos sem ter pedagogia, né? E depois, olha, claro, eu tive que correr e fazer a fazer. complementação pedagógica, porque eu já era formada em letras, mas eu não tinha conhecimento da pedagogia. E eu, como profissional, como eu fiz licenciatura curta em ciências, eu fiz a pedagogia, eu fiz também a educação especial, então, letras. Então, no meu pensar, todo professor tinha que passar pelo curso de pedagogia, né? Porque eu tive a experiência de vários cursos e a pedagogia, ela nos ajuda muito. Embora muitos falam assim, mas o que você faz lá não é o que você vê na sala de aula, mas é uma base essencial. Uma coisa que a gente luta muito hoje para que aconteça é para a ampliação dessa base, inclusive nas licenciaturas e no curso de pedagogia, para a inclusão desses novos temas. A educação especial, por exemplo, que é na sua área, hoje a gente ainda vê como disciplina específica, muitas vezes. A própria educação emocional, que é a minha área, né, a minha tese de doutorado, que é um processo educativo de educação emocional sobre saúde emocional na escola, hoje é uma disciplina eletiva
na Universidade Federal de Pernambuco, exatamente para a gente tentar diminuir esse distanciamento, né, da teoria para a prática ou da faculdade para a prática, porque essa é uma queixa muito, muito, muito comum de todos os professores. O que é visto na faculdade, quando chega na escola, não é nada daquilo. E eu acho que a gente tem aqui dois grandes pontos que dá muita discussão. Tanto a falta de educação emocional, quanto a falta de processos de inclusão, né? E como é que você colocou a inclusão nisso tudo? Foi por uma especialização? Foi a prática que te chamou primeiro? Como é que foi? Eu comecei com a prática, né? Eu não tinha nenhum curso de educação especial, e na época a escola que eu peguei era uma escola do estado, eu ainda estava contratando professores que tinham só o magistério. Então eu entrei, engajei, já peguei logo uma sala de quinto ano, né, onde as atividades eram adaptadas, os meninos não possuíam o mesmo nível correspondente à série, né? E a partir daí eu falei, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu preciso do conhecimento, né? E aí eu comecei, né, à distância, fazendo curso à distância, como eu trabalhava, né, dois cargos, e à noite eu ia para o computador estudar, né? Fiz diversos cursos, inclusive na Universidade da Bahia, eu fiz o Braille, eu fui para Uberaba fazer, então, assim, todo, como diz, eu dei tiro para tudo quanto é lado, né? E, Sim. claro, a gente aí vai se identificando. Eu tenho uma preocupação muito grande pela deficiência intelectual, porque os outros transtornos, as outras deficiências, o que que a gente percebe? Já se tem um laudo, já se tem uma orientação, mas nós temos alunos hoje dentro da nossa sala de aula que possuem a deficiência intelectual, que não tem laudos, né? A gente, assim, suspeita, nós não podemos afirmar, mas como profissional da educação, conhecimento, a gente suspeita que aquela criança ela tem uma deficiência. E aí? Quais são os recursos? Quais são o apoio, né, humano, o apoio profissional dentro da escola? Então, tipo assim, o professor ele se vira, ele tem que se virar, né? Ele tem que buscar, e aí você vai lá, pega um pouquinho que você trabalha com autismo, você pega outro pouquinho que você trabalha com TDAH, e você vai juntando, vai montando um método próprio, né? Uma estratégia própria de você trabalhar com essas crianças. Mas Agora, isso assim, é muito complicado, né? Assim, porque uma coisa que a gente aqui no Portal Educação Emocional tem parceria com grupos de pesquisa, inclusive na área de ciências, na área de neurociências. Eu, inclusive, estou fazendo uma especialização na área de neurociências da aprendizagem, na educação, exatamente porque também me interessa pelo tema da inclusão. E uma coisa que, para mim, é muito latente, e para todo mundo que trabalha com isso, é que, assim, hoje as escolas e os professores, as escolas já não oferecem total condição de incluir, né? Às vezes até coloca para dentro, dá acesso, integra, mas não inclui, né? Constrói uma rampa para um cadeirante, mas não inclui. Isso, então, a gente já tem uma dificuldade latente de lidar com as deficiências que são visíveis. As invisíveis são muito mais complexas, até no diagnóstico, na relação com a família, na compreensão de como se trata, de como lidar, de como estimular a aprendizagem. Qual é a dificuldade que você encontra hoje e que te chama tanto a atenção para ajudar os estudantes com deficiência intelectual? Como é essa realidade hoje? O que você vivencia aí nas escolas de Ituiutaba? hoje, para mim, o meu maior desafio é a participação da família, né? Eu acho que o desafio, no geral, tanto em questão do apoio, aquilo que precisa dentro de casa, como a aceitação do que o filho realmente precisa de algo diferente, de algo especial, talvez de uma medicação, né? E principalmente que nós estamos vivendo hoje em Minas Gerais, é a pressão vindo da parte dos governadores, né? Dos nossos superiores. Como eu disse no início, a gente não tem muito apoio, né? Nessas questões. As escolas estão lotadas, as salas de aula cheias, e o professor está tendo que se virar. E a cobrança que está assim, desumanamente, né, eu vou dizer, porque o que se está cobrando dos professores hoje não está de acordo com o que nós aprendemos na faculdade, o que rege.
os documentos, né, LTB, que seria. Eu não tenho tempo, hoje eu não tenho, quase não tenho tempo de eu fazer o meu trabalho como professora, de alfabetizar, porque eu tenho um formulário para preencher, é, é um projeto que veio, que chega hoje meio-dia para mim aplicar 1 hora da tarde na minha sala de aula, né? Um exemplo, é exigência disso, exigência daquilo, e pressão daqui, pressão dali. Então, isso nos está causando danos à nossa saúde imensos, imensos, né? E junto a isso, o que que acontece? Como profissional, nós não temos nem um plano de saúde que nos oferece condições, talvez até de buscar ajuda profissional. Então, vai Nem no ficando uma município, acumulação. nem pelo estado, aí você está dizendo. Sim, aqui no meu estado, na minha cidade, por exemplo, o plano de saúde oferecido pelo governador de Minas, né, que é o Ipseng, não tem médico na cidade. Se você conseguir fazer um exame, você tem que, no dia que abre a cota, e 5 horas da manhã, faz aquela fila enorme, né? Tem especialistas que a gente tem que ir para Uberlândia, né? Na rede municipal, a gente tem um cartão de desconto, né? Tem professores endividados, né, com a rede, porque saúde, né, não tem como, é um tratamento caro. E o nosso salário, eu não preciso nem de falar. Minas é um do estado que paga pior o professor. São poucas cidades do município que realmente pagam o piso, e Minas Gerais, no geral, não paga o piso que é proposto pelo Ministério da Educação, né? Se dizem proporcional. Bom, então, essa combinação que infelizmente acontece em muitas cidades do Brasil, em muitos estados brasileiros, de sobrecarga de trabalho, excesso de burocracia, falta de tempo e pressão por resultados não resulta em saúde emocional do professor. Jamais, pelo contrário, né? Pelo contrário. Você tem informações sobre o índice de adoecimento, até porque você também é presidente do sindicato de Ituiutaba, não é isso? Do Sim, sindicato dos aqui no professores. município, Vocês têm sim, o números sobre índice, adoecimento, sobre afastamento, porque uma coisa que a gente sempre, até na área de pesquisa mesmo, a gente muitas vezes tenta encontrar esses números, né? Tenta concatenar esses números, fazer estudos desse número. Eu me lembro que quando eu fazia doutorado, para desenvolver um processo de educação emocional na escola, tudo levava ao adoecimento dos professores, tudo levava, mas quando a gente ia buscar números densos, você tinha um ou outro, porque não tem um grande número nacional, né, sobre isso. Como é que está aí na sua cidade que você tem informações? assim, números eu não consigo te falar, mas te falo pelo acompanhamento que a gente faz junto à secretaria é, do município, o número de atestados são muito grande. Muitos professores que afastam por motivos de saúde emocional, são muitos professores que já pediram afastamento das suas funções para outra função dentro da escola, professores que não têm condição mais, não conseguem mais ficar na sala de aula, por diversos motivos, né? Questões mesmo com o comportamento dos alunos, com o posicionamento dos pais, né? A falta de respeito, o acúmulo de atividades e cobranças. Então, há uma porcentagem muito grande de afastamento aqui na minha cidade. Vocês, como sindicato, já tentaram obter esses números junto à Secretaria de Educação? A entidade já tentaram conseguir esses números? Ou nunca? Sim. Não, a gente sempre conversa, eles mostram assim, nunca é só, Elaine, tem tantos afastamento, né? Só apontam que há um número muito grande e a gente dá sugestões, né? De como poderia colaborar para que esses afastamentos diminuem, né? Inclusive, a gente atua muito na questão da postura do gestor, do tratamento com o professor, da compreensão do diálogo, né? Nós, desde 2023, que nós conseguimos com que fosse realizado a eleição para diretores aqui na nossa cidade, juntamente
a gestão atual da nossa cidade, né, e o sindicato teve eleição para diretores, isso melhorou demais, né, os cargos de direção pararam, deixaram de ser cargos políticos, isso foi um avanço muito grande e melhorou muito o relacionamento dentro das escolas, né, a pressão deu, assim, uma maneirada, digamos, né? Sim. É, E é muito. Quem não é da educação, muitas vezes, não compreende como essas relações de sim, indicações políticas e sim, de funcionários, né, da educação, de profissionais da educação, ela atrapalha o manejo diário da escola, a resolução de problemas, porque é tão seria ótimo, né, se desse certo, resolver tudo na canetada. Eu sempre falo isso, aí seria maravilhoso, né? Mas, sim. inclusive, na pandemia, a gente ouvia muito assim, minha gente, as escolas, a gente nunca conseguiu resolver nem problema de piolho na escola. Quem dirá saúde emocional ou presença na canetada? Bullying, a gente tem aí leis desde 2015, né? A primeira lei anti-bullying é de 2015, 2014, 2015. Até hoje temos problemas de bullying. Saúde mental e saúde emocional dos profissionais da educação. A gente tem aí desde 2013 também uma normativa nacional de que, olha, os profissionais da educação, é a lei da qualidade de vida dos profissionais da educação. Foi assinada em 2023, entrou em vigor em 2024. Eu conheço N professores que nunca ouviram falar nisso. Aí agora também estamos de novo com a nova norma NR01, que não, é uma atribuição de todas as instituições, de todas as empresas, cuidar da saúde, mas é sempre na caneta. É sempre na caneta. Qual é a distância que vocês enxergam disso para a prática? Assim, você consegue mensurar, consegue dar exemplos de, olha, seria maravilhoso se tudo, no papel a gente tem tudo, mas na prática falta isso, falta aquilo. É aquela história, né? Geralmente nos diálogos, não, isso não acontece, eu sou assim, aqui é assim, né? E aí, quando você sai lá com, digamos, né, do território da escola e eu venho para o sindicato, a minha gestão é uma gestão muito presente nas escolas, a gente recebe denúncias e nós temos, assim, é, um respeito também muito pela hierarquia, eu sempre vou à escola, eu converso com o diretor, procuro, né, me apropriar da situação, a gente também tem que ter esse respeito, mas eu bato muito na tecla do respeito, das considerações, da valorização do professor, tanto financeiramente, a gente também vê isso um desgaste emocional, porque o que nós ganhamos hoje não está sendo suficiente para suprir as nossas necessidades, porque as coisas estão subindo e o salário está defasado. Então, isso cria um desgaste muito grande, né? O trabalho que a gente apresenta aqui, oferece no sindicato, tem algumas empresas conveniadas, então a gente vê de perto as dificuldades financeiras dos nossos professores, né? A questão da saúde. Então, tudo isso é uma coisa assim que realmente precisa saiu do papel. Hoje até eu estava conversando com o vereador da nossa cidade e eu estava cobrando dele dois projetos, né, até nenhum, nem foi ele que entrou, dois projetos que entraram aqui. Um foi sobre a saúde mental do professor e outro sobre a saúde, né, vocal. Falei, pois é, vereador, entrou o projeto, e aí? E aí? O que foi feito para esse projeto entrar em ação? Porque até então foi aprovado, foi encaminhado para a gestão, né, para o executivo, mas até hoje não vi uma ação que realmente isso aí está acontecendo, né, que estão fazendo exames nos professores, que disponibilizou um psiquiatra, um psicólogo, algum centro para o atendimento a esses professores, então isso tem que sair do papel. Não adianta eu apresentar projetos, né, apoiar os projetos e a ação ela não acontecer, né? Como diz, papel aceita de tudo, mas e aí? Isso vai ser concretizado?
né? Quando a nobre vereadora, que também é da educação, entrou o projeto, eu questionei ali qual vai ser as ações agora, qual é a equipe médica que vai estar disponível, né? Como que vai ser, né? Então a gente não tem esse amparado. A gente até vê uma boa vontade da parte política, né, dos nossos vereadores, apresentam muitos projetos, mas eles ficam engavetados. Por Ou isso, seja, a distância continua. Por isso que eu, como presidente de um sindicato, do Sindicato Municipal da minha cidade, eu pedi uma audiência pública, que será realizado em breve, falando sobre as condições dos professores na rede pública da minha cidade. Né? Não Vocês estou abrangendo recebem o só uma. piso aí na sua cidade? Não entendi. Vocês recebem o piso? Qual é o salário do professor aí? Hoje a gente está na base, né? Que é calculado proporcional, 3.045. Só que nós temos um problema muito sério aqui na nossa cidade, em que há uma lei, a gente tem um plano de carreira, e esse plano de carreira ele não é cumprido. A correção das nossas tabelas, ele não é cumprido pelo executivo, tá? Então, por exemplo, hoje eu passei no concurso do meu município em 2008. Eu estou com quase 20 anos de carreira, né? Eu estou ganhando R$ 300 a mais de quem está ingressando hoje, contando já a minha pós-graduação. Então, Ou isso seja, causa. e no plano de carreira era para ser como, se o plano de carreira fosse cumprido? Eu estaria ganhando aproximadamente 1.500, 1.800 a mais, certo? Então, isso causa um desgaste, desconforto, falta de vontade, né, até de seguir a carreira, um desânimo, e aí vai gerando um monte de coisa, ansiedade, poxa, valorização. Não, Elaine, por exemplo, eu sou apaixonada em estudar, eu já poderia estar fazendo um mestrado, mas aí você pensa, um mestrado para quê? Para você ganhar R$ 200 a mais, né? R$ 200 a mais já em cima de um salário meu que já está errado, né? Então, assim, hoje a grande luta do nosso sindicato é a correção da carreira, que os professores ganhem aquilo que está na lei. Desde 2011 que foi implantado o plano de carreira na nossa região, aliás, na Você nossa gostaria de cidade. fazer um mestrado em que área, Elaine? Olha, eu era muito focada, era não, sou muito focada em educação especial, mas hoje eu estou muito interessada nas questões de condições de trabalho dos professores, nessa, nessa questão que eu estou enganjada hoje dentro da minha atuação no sindicato, né? Então, Sim. assim, estou começando a me preparar para tentar o mestrado, né? Porque eu tive 3 anos, tem 3 anos que eu perdi minha mãe, isso mexeu muito com o meu emocional, e eu tive que dar uma perdida nesse caminho, porque ela era um grande apoio, né, em todos os sentidos. E agora que eu estou começando a retornar essa vontade de voltar a estudar, de investir na minha carreira, né? E aí caí no sindicato, né? Sim. Caí no sindicato, eu Também nunca toma pensei tempo, nisso, e mestrado toma tempo, doutorado toma tempo, sim. tudo. E é uma causa que eu abracei, né? Eu fui convidada, né, a contar um pouquinho da minha trajetória no sindicato por uma até prima do meu esposo, ela era presidente, e um dia, um ano antes da eleição, ela falou, ano que vem é eleição de sindicato, eu quero que você candidato. Eu falei, você tá doido, vou mexer com isso? Não, vou mexer com isso não. E não veio, né, preparando a minha cabeça e tal. E um dia me deu um clean. Falei, poxa, toda a vida eu gostei tanto de leis, né? E eu sempre fui assim, aquela professora rebelde que Sim. fala, que reclama, que não aceita, que se posiciona, né? Eu sou tipo assim, ó, ninguém aqui tem coragem de falar, eu vou falar. Eu E aí nem, eu eu me nem digo joguei. rebelde hoje, eu digo assim, professor com pensamento crítico, né? Professor que Isso, exerce o seu pensamento crítico. sim. E aí eu não imaginava, sinceramente, na minha cabeça, o trabalho dentro de um sindicato era outra história, né? E aí eu comecei a viver essa realidade, aí eu comecei a acompanhar todos os processos dentro da prefeitura, né, das contratações, dos sofrimentos dos professores. Aí teve um concurso super bagunçado, e aí a gente
foi assim adequando à necessidade dos nossos professores e estamos na luta, né? Cada dia eu falo. Outro dia uma pessoa disse assim, ah, aqui é melhor, né? Mais tranquilo. Eu disse assim, é, são problemas diferentes, é uma luta diferente, não que é mais tranquilo, né? Já teve dias eu falar assim, não, não vou continuar, eu não quero isso aqui mais, mas aí assim a gente acaba vivenciando aquilo que até eu vivencio em determinadas situações dentro da escola, né? É como eu te disse, eu à tarde estou na sala de aula, então eu não sou um presidente de sindicato que não tenha vivência dentro da sala de aula. À tarde eu sou estado, de manhã eu sou município, estou cedida, né, para o sindicato, a gente vem cedida, mas eu não saio da escola, eu vou nos módulos 2, inclusive nos últimos 2 meses eu fiz um trabalho, visitei todas as escolas da rede. Ontem eu estive numa escola da, da fazenda, 50 quilômetros aqui da minha cidade, então, Sim. assim, eu, eu quero estar perto aos meus colegas, né, Isso não é o que quero te ser. motiva hoje a continuar na educação, apesar dessas dificuldades, da pressão, da burocracia? O que te motiva hoje a se manter na educação? Vivenciar a realidade dos meus colegas, é vivenciar a realidade de querer lutar por uma educação melhor, por uma valorização do professor, né? Torna-se até um sonho. Até nós estávamos numa audiência pública, não sei se você sabe, o governador de Minas quer vender as universidades, as UENGs, para a União, preço de banana. Eu estava na audiência pública e uma pessoa disse: em 2040 não terá mais professor. Eu disse: você errou. Se chegar a 2030 vai ser muito, né? Essa é uma preocupação. Porque Assim, esse estudo, na verdade, é do sindicato das empresas mantenedoras das universidades, né, das faculdades privadas. É um estudo até antigo do Semesp, veio lá de São Paulo, dizendo que corremos um risco de um apagão docente em 2040. Há alguns anos eu tenho dito também, minha gente, é só quem está no chão da escola, quem conversa com o professor, sabe que talvez a gente não chegue em 2040, não. Aliás, o apagão já está acontecendo. E muitas vezes hoje o fato do professor estar presente na sala de aula não significa mais dar uma aula de qualidade. Não é porque ele não quer, não, é porque ele não tem, muitas vezes, além de recursos, condições físicas e mentais, porque ele já está adoecido. Então, esse apagão docente ele pode ser visto e interpretado de diversas formas. Essa é uma grande preocupação. e a gente vê muito nas redes as questões assim das dificuldades, geralmente são mostradas de sexto ao nono ano, de segundo grau, mas isso é uma decorrência desde dos pequenininhos. Eu trabalho com alfabetização inicial mesmo, lá crianças de 6 e 7 anos que estão no segundo ano do ensino fundamental. Então a gente já vê uma grande dificuldade, principalmente vindo da família, né? Eu já presenciei estagiárias que desistiram da profissão no estágio, né, de vivenciar situações dentro da escola, né, a pressão de forma geral. Eu já vivenciei, fui tutora de uma universidade privada, tinha 60, 80 alunas da universidade, que hoje, se tiver, digamos aí, 15, 20 alunas frequentando e terminando esses cursos, é muito, né? Eu estou assim meio fora da realidade porque eu saí da universidade. Mas quando eu saí, era assim, 5 turmas, era 40, 60, 80 estudantes se formando para pedagogia. Hoje a gente não vê isso mais, né? É nítido que a profissão de pedagogo, de professor nas áreas afins, né, principalmente, ela caiu demais, a procura acabou, gente. Aliás, quando fala assim, está acabando, para mim já, de certa forma, acabou, porque o que está vindo, para você ter ideia, eu fui em 2008, 2008, 2009, foi a última turma de letras na universidade que eu me formei na minha cidade. Não conseguiu mais formar turmas de letras. 2009. Nossa.
Nossa, já tem bastante tempo. Essa é uma das razões, inclusive, que a gente montou, né? Sou mentora de uma comunidade chamada Professores Importam, porque a gente dá apoio real, né? E formações práticas para que esses professores continuem atuando, né? Porque não se trata mais de não entrar, não se trata somente mais de não entrarem novos professores, é de quem já está na área continuar aguentando. Né? A gente escuta muitos professores e os professores de fato não estão aguentando. São muitas e muitas queixas no Instagram do Portal Educação Emocional. Eu recebo centenas de queixas toda semana. Até sempre falo, minha gente, eu leio todas pessoalmente. Obviamente, eu demoro para ler, não consigo responder todas no mesmo dia, até porque eu faço questão de ler tudo isso pessoalmente. Eu tenho, assim, além de ser a minha atuação profissional hoje, eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar com o meu propósito de vida, que é cuidar dos professores hoje. Isso, para mim, se tornou um propósito e eu uso tudo que eu posso de ferramentas, de conhecimento e tudo para diminuir essa distância entre a academia e o chão da sala de aula para acolher os professores. Então, a gente tem uma comunidade de apoio aos professores, agora temos o podcast Professores Protagonistas, para que essa coisa aconteça. Porque eu venho de muitas e muitas palestras, inclusive. E a coisa que eu mais ouço nas redes de ensino, porque geralmente as palestras que eu dou são para as redes, eu sempre faço essa pergunta assim: você deixaria o seu filho ser professor? O que você diz se o seu filho ou se sua filha quiserem ser professores? Você tem filhos? Você tem um filho, né? Que você falou. Eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas, meninas. Ah, Uma ah. está com 17 e a de 17 já está no segundo ano do ensino médio, e ela tem, né, aparentemente, um dom muito grande para ensinar. Inclusive, às vezes, quando ela vai para a escola, ela me ajuda, e eu venho batendo na tecla. Minha filha, pelo amor de Deus, não vai ser professora, não é que a mamãe está desvalorizando a profissão, mas é porque nós não somos valorizadas. Enfim, eu tinha na cabeça dela a possibilidade dela seguir a minha carreira, entendeu? Que me Isso é respeitem muito todos os triste. professores Como é que do você Brasil se que me sente? assistiram, tá? É porque eu me sinto desvalorizada, então eu não quero que minha filha passe o que eu estou passando ou por coisas piores, né? Até eu quero te relatar um fato interessante que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais. É, Chama-se o projeto Intervenção Pedagógica, né? Isso causou uma discussão muito grande, a gente tem a reunião de autores. Qual é a proposta do governo de Minas Gerais? É que se faça a intervenção pedagógica né, com as turmas, para que eles possam alcançar os resultados, né? A gente já tem relatos, histórias de o que está causando essa cobrança por resultados. Então, da seguinte forma, vai ser feita uma semana na minha cidade, né, sobre intervenção pedagógica na matemática. Então, todos os professores deverão trabalhar a matemática toda semana, tá? Qual professor? Todos. De história, de geografia, ciências, português. Todos deverão ensinar a matemática. Poxa, eu sou formada em letras, tá? Pedagogia, mas a minha formação é letras. Eu, profissionalmente, eu não tenho a obrigação de dominar matemática. Eu, sinceramente, sou uma péssima professora de matemática. Se eu estivesse de sexto ao nono ano, eu me negaria a ensinar matemática. Não é a minha área. Não é a minha Agora, área. como é esse Então, projeto? isso me faz. Não é uma coisa pensada interdisciplinarmente, que os professores de matemática coordenam, ou você tem uma. Foi Tem simplesmente curso, jogado, assim, olha, você vai ter que dar aula de tem curso. matemática durante uma semana? Vai ter que dar aula aí dentro da sua matéria, você vai ter que ministrar, você vai parar a sua matéria, o seu conteúdo, o seu plano de aula vai ficar aí quietinho, você vai cair lá para matemática. Então, isso criou uma revolta muito grande, né? Está criando uma revolta muito grande, porque são coisas que vêm impostas, né? Então, isso tudo.
causa um desgaste muito grande. E eu ouvi, né, porque eu também, apesar de eu ser sindicalista do município, eu acompanho também as notícias do meu estado, eu acompanho Secretaria de Educação do meu estado, eu acompanho o governador, eu acompanho o meu sindicato, eu acompanho a deputada que nos defendem, e eu ouvi uma fala do secretário que ele disse o seguinte: Minas, ele não pensa só no aluno do estado ou só no aluno do município, ele pensa em todos os alunos, em todos os estudantes. Quando eu ouvi isso, eu pensei o seguinte: poxa, senhor secretário, e quando é que o senhor vai pensar nos professores? Quando é? Estado de Minas deu um índice de 5% de aumento para os professores que vão começar a receber agora esse mês. Ele não ofereceu nenhum aumento estabelecido pelo MEC, tá? É um governador que lutou na justiça e ganhou a intenção de se não cumprir o piso do professor, tá? Proposto pelo o nosso presidente da República. Então, eu gostaria de saber aonde está, né, a lei, onde estão os nossos defensores, onde estão os nossos representantes, que sejam políticos, que sejam judiciários, que não se cumpre Eu a tenho uma lei. preocupação antiga, já falo sobre isso há bastante tempo, que eu, na minha visão, né, na minha visão de pesquisadora, que é independentemente de lado político, a gente tem vivido um problema, a saúde mental dos professores, a saúde emocional da escola, ela se tornou um problema social. Independentemente de lado A ou B, de governo A ou de governo B, independentemente de estado que nós estamos no Brasil, haja vista o número crescente de ataques, os casos de violência na escola e a gravidade dessas violências. Hoje mata-se em sala de aula e não é um ataque. Há 3 anos, depois da pandemia, a gente viveu aquele ano que assim, nossa, a gente não precisava de um problema depois da pandemia nas escolas, eram os ataques. Além dos ataques estarem continuando, agora nós temos agressões de estudante que mata estudante dentro da sala de aula, de estudante que mata professor, de professor que agride diretor com faca, ou seja, a violência está na escola e a escola está cada vez mais violenta e eu acho que isso é um contexto social. Nós temos um problema social que nós precisamos lidar. E aí eu quero voltar num ponto que você falou das famílias que você falou que hoje o principal problema que você vê aí no município, principalmente, é a questão das famílias. As famílias apoiam os professores hoje ou também já abraçaram esse discurso de que o professor é mais contra o meu filho do que qualquer outra coisa? Eu estou mais na segunda opção. Por vivência minha, eu tive professor, mãe. Eu atuava no quarto ano, há 3 anos atrás, eu desisti. Ela batia na mesa, ela falava que eu tinha que cuidar do material do filho dela, que eu tinha que deixar ele usar o celular, que ele podia usar o boné, que ele podia ir no banheiro a hora que ele queria. Aí eu levantei e disse, mãe, aqui dentro da minha sala manda eu. Eu disse para ela, você quer mandar uma sala de aula? Vai percorrer todos os caminhos que eu percorri para me chegar aqui onde eu estou. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande, tá? A minha escola, onde eu trabalho, foi alvo de ataque em 2023. Foi Nós vivemos mesmo. momentos horríveis, tá? De ameaças. As primeiras ameaças que surgiram foram contra a gestão, que era a diretora e a vice-diretora. E eu estava almoçando para descer, eu moro bem perto da minha escola. Quando eu abri a rede social, eu vi lá. Nossa, eu até arrepio quando eu lembro dessa situação. E aí, na hora, eu já liguei para a diretora e perguntei o que que é isso. Ela, não, eu estou vendo agora. Né? E a gente, né, professores, a gente foi para a escola. E a maioria dos pais que deixaram as crianças antes das 13 horas ainda, né, como diz, não tinha espalhado nas redes. Por volta das 13 horas e 30 minutos, os pais começaram a retornar às escolas para pegar as crianças, né?
E foi um momento de horror. A gente não sabia se acalmava as crianças, se a gente ficava calmo, se a gente recebia os pais, e chegava pai chorando, é meu único filho, é meu Como único foi o ataque? tesouro. O ataque chegou a ser concretizado ou foi uma ameaça efetiva? Foi uma Efetivamente, o ameaça, que foi foi que aconteceu? investigado, sim, mas estava tudo preparado, né? A polícia da nossa cidade conseguiu, de forma muito rápida, muito eficiente, identificar e achar o armamento, tudo realmente ia acontecer, né? Nossa. E eu vou te falar, não tivemos apoio nenhum da secretaria da nossa cidade, da superintendência de ensino. Inclusive, houve uma data que eu não sei se você se lembra, que ela foi considerada que seria o dia dos ataques pelas ameaças que estavam sendo feitas, e nós, professores, resolvemos dessa escola não ir trabalhar, e nós recebemos um recadinho que nós éramos obrigados a ir, mas nós fomos. Teve uma audiência pública na minha cidade, a qual eu participei, falei, e que lá foi colocado que estava tudo lindo e maravilhoso nas escolas, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é aquilo que a gente conversou no início, sabe, Mariana? Mostra-se uma escola que não existe. Os governos, digamos, né? O governo da minha, eu vou falar do meu estado. Ele mostra uma propaganda na cidade de uma escola linda, de uma escola equipada, de uma escola novinha. No entanto, na minha sala, tem ventilador. A minha cidade é uma das cidades mais quentes do estado de Minas. Então, o que tem de melhoria lá é o esforço da gestão, né, que busca um parceiro, que vai lá e conserta alguma coisa, é um serviçal que está supercarregado, ou eu mesmo que peço para meu esposo ir lá e pregar o ventilador que está despencando, e, no entanto, é mostrado umas condições de trabalho que não existe, que não existe. A gente Quantas começou escolas falando de, tem em Tuiutaba? olha, do município, são 22, eu te falo com certeza. Do estado, são mais de 10. É uma cidade que tem muita escola, tá? Isso incluindo zona rural, né? Sim, Fora nós temos hoje duas universidades, uma estadual e uma federal, que é um anexo da UF de Uberlândia. Nós temos uma universidade privada, temos as sim. universidades à distância, então é uma cidade que ela oferece, tem SESI, tem SENAC, tem SENARTE, então aqui tem muita oportunidade de estudar, né? É uma No cidade início, polo. E mesmo assim, a rede municipal está sucateada ao ponto de não ter ventilador na sala? sim, não só o município, como também o estado, né? A gente tem muitos problemas de questões, problemas predial, problemas de falta de material, para o professor trabalhar, problema no transporte. Eu vou te contar uma coisa absurda que chegou até nós. E Ah, ontem eu visitei isso, que eu visitei uma escola da zona rural. Os professores do nosso município, eles são conduzidos a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros, incluindo estrada de chão, num ônibus em que é apropriado para crianças, crianças, onde o cinto de segurança não não ultrapassa o corpo do professor e o banco de assento não sustenta o corpo do professor. Inclusive, uma pessoa foi com a gente no carro, né? Aí se fala em inclusão do aluno, mas do professor, eu vou te relatar uma coisa que eu vivenciei, eu e mãe. Essa professora, mais gordinha, ela não tem condições alguma de ser conduzida para uma escola, num ônibus infantil, e ela vai. Isso aí eu já havia feito uma interferência o ano passado, mandado um ofício para a secretaria, fui na comissão de educação, pedi providência, inclusive ano passado a gente teve relatos de ônibus que estavam com as portas amarradas por cordas. Então, gente, é uma realidade da escola que mostram que não condiz com a nossa realidade.
E é uma realidade que quando a gente não dá, a gente só descobre quando a gente dá voz aos professores, mais uma vez, independentemente de posicionamento político, nada disso, não é nossa intenção aqui discutir política A, política B, etc. É nossa intenção sempre pensar e mostrar a realidade das escolas, até porque muitas vezes, e eu cansei de ver isso durante a pandemia, fiz até artigo, publiquei artigos, jornais de grande circulação publicaram artigos, quando eu disse assim, olha, a gente precisa olhar tanto para os professores quanto estamos olhando para os profissionais da saúde, né? Porque a educação sofreu tanto quanto a saúde, sofreu sequelas diferentes, mas muito graves e tão graves quanto a área da saúde na pandemia. E aí depois vieram os ataques, e agora a gente vem essa enxurrada de crise de ansiedade, de adoecimento do professor, de falta de estrutura, de tudo isso. Se você tivesse uma vara mágica, porque, juro, eu escutando os seus relatos assim, chega a dar uma falta de ar até, né? Assim, e olha que eu já tive em escola pública que não tinha nem água encanada. Assim, já estive em escola que não tinha nem água. O que é por onde você começaria a resolver isso, assim, na prática? Qual seria o primeiro problema que você tiraria do papel e falasse assim, não, eu vou começar por aqui, porque aqui o buraco é maior, aqui a dor é maior, ou aqui é a sangria de tudo. Por onde você começaria? Eu começaria pelos cabeças, os secretários, os prefeitos, porque é ali que tem que começar a mudança. É ali que eles têm que começar a valorizar, a enxergar, ver a importância do trabalho do professor na sociedade. Porque não adianta, né, a gente estar dentro da escola, fazer tudo que a gente faz de tudo, né? Eu até falo muito para as minhas professoras, minhas colegas, pessoal, para de comprar material. Então você vê aqueles vídeos lindos custeados por eles. Aí distribui material para o aluno, mas o professor não tem uma máquina de xerox. Manda para mim, por exemplo, Estado de Minas Gerais, um caderno para mim trabalhar com o aluno, mas eu tenho que me virar. Se eu quiser, né, cumprir a determinação e não ser cobrada naquilo, eu tenho que usar a minha máquina, eu tenho que complementar o papel, porque o que a gente recebe não é suficiente, eu tenho que tirar do meu bolso. Então, a educação, ela tem que começar a ser mudada na cabecinha de quem está na frente, quem está lá em cima, quem está coordenando, quem está administrando, porque não vai haver mudança, porque a luta aqui não está fácil. Não Não está é fácil. sair do demagógico, porque o que eu sinto muito, e eu já cansei também muito de ouvir esse discurso, é que o professor é o grande herói, né? No coração do professor é igual, maior do que coração de mãe, porque cabe tudo, o professor sempre dá jeito, e a gente foi adoecendo os professores com esse Faz discurso tudo por amor, faz tudo heróico, por faz tudo por amor. amor, o professor é praticamente um missionário, né? Assim, onde Isso, ele não precisa de isso. nada, o professor não é gente, né? Assim, uma das frases que mais me tocou, que eu já ouvi depois de palestras, foram professores que olharam para mim e disseram assim: olha, muito obrigada por me lembrar que eu também sou gente e que eu também me emociono e que eu também sinto raiva e que eu também posso chorar. E eu sou uma árdua defensora que a gente não vai conseguir trabalhar o protagonismo do estudante, porque todas as formações são voltadas para o protagonismo do estudante, ok. O estudante é o grande protagonista, é o grande objetivo da escola, mas o professor não pode ser um antagonista e não pode ter um papel secundário, e muito menos ser marginalizado, invisibilizado, não ouvido e tal. Essa tem sido a tônica do trabalho do Portal Educação Emocional, do meu trabalho principalmente, inclusive em fazer o podcast. É por isso que eu peço aqui, venham contar a sua história, porque do mesmo jeito que eu estou abrindo o microfone aqui, para que a Elaine hoje conte a história dela, como é lá em Minas Gerais, como é lá em Tuiutaba. A gente já teve professores aqui do Espírito Santo, professores da Paraíba, professores do Ceará, de Pernambuco, porque a educação é muito plural. Se cada família é diferente da outra, imagine cada escola, cada município, cada estado. Sim, a educação é um ambiente muito plural, mas
Fato é que os problemas estão muito comuns, os problemas são convergentes. Falta de estrutura, adoecimento do professor, falta de saúde emocional na escola, falta de condições, e hoje o desfavorecimento até do discurso. Porque antes, pelo menos, a gente ainda tinha uma proteção no discurso. Hoje em dia parece que nem isso mais. Nem isso mais. Que tipo de seres humanos estamos formando na escola? É a pergunta que me orienta sempre em todos os trabalhos que eu faço como pesquisadora, e, sobretudo, por uma motivação pessoal, é que tipo de seres humanos nós, professores, estamos nos tornando. Então, tira a capa, professor, sabe? Quando você vem para cá, eu peço que você tire a capa de super-herói e fale mesmo abertamente como a professora Elaine está compartilhando. E se isso aqui faz sentido para você, o que ela está fazendo, compartilhe para você. Deixa o seu comentário aqui embaixo, ajude esse podcast a crescer, compartilha com a sua rede, com os seus professores, com a sua cidade, porque enquanto a gente não falar abertamente, se a gente continuar normalizando todas as violências que acontecem na escola e contra os professores, a gente não vai conseguir, nem de longe, eu não vou nem conseguir dizer que a gente vai conseguir mudar, eu vou conseguir dizer sobreviver a um sistema que tem desmontado tudo isso. Elaine, diante de tantas coisas que você já contou, tem uma que você sente assim, meu Deus, eu não posso esquecer de falar isso, porque é um dos grandes absurdos que eu já vivenciei, ouvi os professores passando? Ai, tem tantos absurdos. Mas assim, eu vou relatar, foi uma coisa simples que aconteceu, mas aconteceu comigo, né? A gente até começou conversando, falando da educação inclusiva, e me fez pensar assim, poxa vida, é só o aluno que precisa de ser incluído, né? De ser respeitado a sua limitação. Principalmente, né, eu já relatei para você a respeito do acontecimento dentro do ônibus, mas isso aconteceu comigo antes de eu vir para o sindicato, houve uma troca de móveis na escola onde eu estava atuando. E eu cheguei um dia lá, haviam trocado a mesa que eu trabalhava, a mesa da professora. E eu cheguei, a mesa pegava aqui em mim, pegava aqui em mim. Eu falava assim, gente, como que eu vou tomar a leitura do aluno e como que eu vou corrigir, né? Aquilo ali é incompatível com o meu tamanho, porque né, eu tenho 1,5 m. E aí eu fui atrás da gestora da escola, e ela, não, tiveram aqui, trocaram. Eu falei, mas tem outra mesa? Não, levaram tudo. E eu fiquei semanas pelejando com a secretaria da minha cidade para simplesmente levar uma mesa que era compatível à minha altura para eu poder trabalhar, pelo menos, com dignidade. Foram semanas. Meu Deus, é assim, Porque, o assim, parece simples, que não é simples, porque a mesa é um instrumento de trabalho do professor. Até para receber o certo? aluno. Você trabalha com alunos pequenos, como é que ele faz para te entregar as coisas? Não... Como é que eu E tomava aí? uma leitura? Como é que Aí depois de várias semanas eu ligando, mandando foto e chamando no Instagram, olha aqui, não tem condição, cadê a inclusão? Eu tenho o meu tamanho, né, compatível com essa mesa. Aí a bendita mesa um dia chegou na escola, né? Então, assim, são muitas situações, né, absurdas que a gente vê, que seja lá, às vezes, uma coisa tão simples, você está fazendo tempestade no copo d'água. Eu não estou fazendo tempestade, sou uma profissional que eu mereço ser respeitada, né? Isso. Eu estudei, eu estudei para aquilo, eu gastei dinheiro, né? É, então, eu preciso ser respeitada. Eu não sou simplesmente uma professora, sou uma profissional, primeiramente, né? Vamos esquecer esse negócio de amor, sou apaixonada, eu me encantei, primeiramente, eu escolhi a profissão de ser professor. Então, isso não é respeitado no nosso país. Não é respeitado. E não é porque eu trabalho por amor, mesmo que eu trabalhe por amor, que eu não tenha que ter condições dignas. Eu não sei de onde é que vem essa dicotomia, esse absurdo que hoje a gente se fala muito que não, mas quem mandou ser professor? Você escolheu, quando você entrou, você já sabia que era assim. Eu fico indignada, eu saio Isso, vai vender respondendo. Avon. Vai... Olha, a gente já teve discurso aqui que manda a gente vender Avon, manda a gente vender Natura para completar o nosso salário.
entendeu? A gente já ouviu esses discursos aqui. Poxa, você não quer? Larga a mão, vai vender Avon, vai vender Natura. Por incrível que pareça, esse dialeto acontece. Não só na minha cidade, eu tenho certeza que muitos vão relatar que já ouviu isso. O que é que você está fazendo aqui? Larga. Você está aqui porque você quer, entendeu? Ninguém está obrigando você a ficar aqui, Isso. né? Ou Vão quando você sofrer entrou, você já sabia que consequências. era assim. Quando você já entrou, você Sabe? já sabia. Entrou porque quis. Sim. E mesmo que eu tenha entrado porque eu quis, porque já era assim, vai ser sempre assim, nós vamos perpetuar a falta de estrutura, vamos perpetuar a violência, vamos perpetuar a falta de apoio, de estrutura, enfim, de condições de trabalho normais, como para todas as outras profissões têm. Por que nós estamos normalizando o que é comum? Existe uma Eu grande já ouvi. diferença entre o que é comum e o que é normal. Você já ouviu isso? Ah, mas espera aí, vocês estão aqui, mas quando vocês forem estudar, vocês já sabiam que era assim, que o salário não era bom, que era muito acúmulo de serviço, muito trabalho, que tinha módulo 2, que tinha que trabalhar em casa, que tinha que levar serviço para casa. Então vocês escolheram porque quiseram, conscientes do que seria. Eu já ouvi muitas vezes de gestores de escola, de gestores, né, que estão à frente da secretaria, né? E aí, Mariana, a gente volta naquela escola, naquele foco de que o foco é o aluno. O professor, ele é o professor, né? Ele se vira, ele rebola, ele dá um jeito, né? E a gente, como bons profissionais, como bons seres humanos também, porque também o professor tem, né, aquela visão humana, a gente acaba fazendo aquilo que não é do nosso assado. Elaine, muito obrigada pela sua sinceridade, pela sua riqueza de histórias, de depoimento. Tenho certeza que a gente passaria aqui mais algumas horas, mas eu vou manter o otimismo, inclusive, né? Apesar da realidade, eu digo que eu sou uma educadora, uma professora otimista, mas também muito realista, e essa é a intenção desse podcast. Agradeço muito a sua participação. Vou pedir, como eu peço para todos os professores que estão participando, que deixem uma mensagem para os outros professores e que também até depois possam manter esse contato com a gente para indicar outros professores para participarem, porque a nossa intenção, a minha intenção real, o meu propósito é dar vez e voz a todos os professores que nós tivermos condições. Então, se você puder agora deixar uma mensagem que seja de esperança, de fortalecimento ao protagonista, aos protagonistas da educação, o espaço é seu. Eu quero chamar de colegas, porque são meus colegas de profissão, são meus colegas de escola, meus colegas do chão da escola, né, do ambiente, de tudo. Eu tenho um desejo muito grande, não só como sindicalista, mas também como professora, que a nossa categoria se una, porque se a gente se unir a um propósito só, com certeza as coisas vão começar a mudar. A gente tem esse problema hoje, né, dentro da nossa profissão, a desunião. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ajudar uns aos outros, né? Se tem algo dentro da sua escola que não condiz com aquilo que a gente deseja, se unam, pessoal, se unam, vão atrás dos seus direitos, vão naquilo que realmente é necessário para resolver. E não vamos desistir, não. A gente ainda tem um pouquinho de esperança que ainda vão ser valorizados, vão ter salários dignos, que vão ser reconhecidos e que vamos ser vistos como verdadeiramente professores profissionais. Quero te agradecer, viu, Mariana? Falar que eu acompanho o seu canal, eu acompanho
lá no Instagram, assisto as suas colocações, né? Tudo que você publica lá. Eu, sim, muito encantada com tudo e vou propagar o seu trabalho aqui na minha cidade. Por onde eu passar, eu vou falar, gente, segue lá, Mariana, que vocês vão se identificar muito com tudo que é divulgado e colocado lá. Muito obrigada, muito obrigada. Aqui, assim, nós somos apenas veículo, acredito muito nisso. O nosso trabalho aqui é dar vez e voz aos protagonistas da educação. Elaine Martins, diretamente de Tuiutaba, Minas Gerais, muito obrigada pela sua participação, viu? Até breve. Até breve. E você que acompanhou mais de uma hora aqui de podcast, muito, muito, muito obrigada. Este foi o podcast de Professores Protagonistas, desta vez com a professora Elaine Martins, de Minas Gerais. Não se esqueça, você também pode contar a sua história aqui no podcast Professores Protagonistas. Mande um e-mail para contato@educação emocional ou procure a ficha de inscrição no perfil do Instagram ali, no @portal Educação Emocional. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também à comunidade Professores Importam. O podcast Professores Protagonistas é uma iniciativa da nossa comunidade Professores Importam, uma comunidade de formações práticas, saúde mental, acolhimento e rede de apoio aos professores. A professora Elaine falou tanto na necessidade da gente se unir. Pois é, a nossa intenção é que a comunidade seja esse ponto de convergência de professores que estão verdadeiramente dispostos a apoiar uns aos outros nessa jornada, sempre com muito otimismo, mas também com bastante realismo. Se tudo que a gente fala aqui faz sentido para você, por favor, compartilhe esse vídeo, ajude esse podcast a crescer e a educação ficar ainda mais forte para a gente reconhecer os protagonistas da nossa educação. Muito obrigada